Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro Nunca Jamais, parte 3, vamos lá? Bom gente, esse livro aqui, não sei se vocês já conhecem a história dele, é um livro escrito pela Terry Fisher junto com a Colleen Hoover, duas autoras incríveis que eu amo os livros solos delas, tá? Deixa eu já frisar isso pra vocês. E as duas então resolveram se juntar há um tempinho atrás aí e escrever essa trilogia aqui juntas. Demorou cerca de 3 anos para ser lançados os 3 livros dessa trilogia, então assim, a gente sofreu um pouquinho para esperar. Eu comecei a ler justamente quando foi lançado o primeiro livro, então eu lia há uns 2 anos atrás, basicamente, né? E fiquei louca, desesperada. Eu tenho a resenha dos 2 livros aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês darem uma olhadinha o que eu passei lendo esses livros, tá? Eu não posso contar a história basicamente deste livro aqui nessa resenha pra vocês, porque este livro seria um spoiler gigante do que aconteceram nos 2 outros livros. O que eu tenho pra contar pra vocês então é basicamente um resumo do que a trilogia é, do que a trilogia trouxe pra mim e do que eu achei do desfecho, então, dessa história que me demorou tanto pra ser completada, finalizada, mas tudo bem. Bom, gente, lá no primeiro livro a gente vai ter a história dos nossos 2 protagonistas. O Silas e a Charlie são aparentemente um casal, tá? Lá no primeiro livro, o que acontece? Eles acordam um dia basicamente sem lembrar de nada. Eles acordam sem memória nenhuma. Eles lembram basicamente de todas as coisas básicas, igual eu falei na resenha do primeiro livro lá pra vocês. Eles lembram como se faz as coisas, pra que servem as coisas, mas em relação a pessoas em volta deles, assim, acontecimentos recentes, eles não se lembram de nada. Então eles não sabem quem é ninguém, eles não sabem quem é um ou outro, eles só sabem que eles têm uma ligação, mas não sabem por quê. Então, basicamente, os 3 livros vão ser os 2 indo de toda forma tentar descobrir o que aconteceu para eles ficarem desse jeito. O que aconteceu para eles terem perdido a memória e por que só os 2 e não todo mundo em volta deles. Eles querem saber que conexão eles têm para os 2 estarem sofrendo isso, né? E principalmente tentar descobrir o que eles fazem para voltar a ter a memória, porque eles precisam relembrar das coisas, né? Aconteceram algumas coisas no passado deles aí, em relação aos pais deles, umas brigas aí que aconteceram entre famílias, eles precisam se inteirar do que tá acontecendo para poder continuar vivendo. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver nos 3 livros, né? No primeiro, a gente tem esse choque de realidade junto com eles, em acordar sem saber onde tá, o que tá acontecendo, quem são as pessoas e como, né, a gente fica naquela tensão junto com os protagonistas para tentar descobrir o que tá acontecendo. No segundo livro, então, é basicamente mais um amontoado de coisas loucas acontecendo, eles tentando achar teorias para tentar se lembrar no outro dia, porque eles, depois de 48 horas acordados com as lembranças, a partir do momento que passa essas horas, eles literalmente perdem a memória de novo, sabe? Então vai ser assim. Daí eles vão tentar ficar, enfim, tentando descobrir em todo momento. E aí chega aqui no terceiro livro, finalmente, pra gente descobrir o que aconteceu. E eu confesso que, assim, eu tava esperando muito, porque eu gostei muito dos primeiros livros. E, assim, a resposta para o que aconteceu não me agradou. O decorrer da história é tensão, pra gente tentar descobrir. No começo do livro, como eu li o segundo faz muito tempo, eu me senti basicamente como os personagens, perdida, sem memória, com Alzheimer, com tudo, porque eu não tava lembrando literalmente de tudo que aconteceu nos outros livros, sabe? Então, assim, foi bem bacana pra mim, porque eu senti junto com os personagens. Eu tentava lembrar algumas coisas dos livros passados, aí conforme o livro foi passando, eu fui lembrando, sabe? Eu fui lembrando. E aí começam a vir algumas respostas. Confesso que a resposta, assim, para o motivo cerne, assim, o principal da história, não me agradou, porque eu acho que não foi uma coisa direta, assim, é uma coisa que pode ter sido... É uma coisa que pode ter acontecido. Eu não tive a resposta, porque eu gosto de coisa assim. Eu gosto de se acontece, eu quero saber o que aconteceu e por que aconteceu, e não o que possivelmente pode ter acontecido, sabe? Mas a narrativa é gostosa. Agora que já tem os 3 livros lançados, é bacana pegar pra ler, porque você já começa e termina, você não fica naquela tensão de esperar ano pela resposta. Então, assim, o que me irritou um pouquinho mais foi pelo fato de eu ter tido esperado tanto tempo pra ter essa resposta aqui. Eu acho que agora, se você pegar já os 3 livros em mãos pra ler, vai ser menos broxante do que foi pra mim. Mas é uma leitura rapidinha, gostosinha. A Terry Fisher e a Colleen Hoover têm uma narrativa muito fluida, muito rápida, muito prática e vale muito a pena de dar uma conferida, principalmente quem tá começando. Você jovenzinho que quer alguma dica aí de leitura, pega esse aqui pra ler, porque você vai gostar, vai ser interessante e você vai ficar de cabelos em pé no decorrer da história. Bom, gente, lembrando que se você tiver interesse de comprar esse livro, o link de compra pela Amazon está aqui. Comprando por esse link, vocês me ajudam muito com a pequena comissão que o site gera para o canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, que me ajuda na divulgação, e se inscreve no canal se for novo por aqui. Logo, logo saem mais vídeos para vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos, tchau, tchau.